chega para ouvir a voz de Deus dessa manhã? Glória a Deus. Vamos então a isso. Nós estamos numa série que vai encerrar hoje, né? Com a celebração dos 3 anos da nossa igreja. Nós começamos com uma série nos domingos atrás, que é Construindo Coisas que Valem Gerações. Amém? Amém, igreja? Construindo coisas que valem gerações. Chaves para uma construção que valem gerações. Aleluia. É sobre isso que nós vamos falar e é sobre isso que nós vamos encerrar. É com essa palavra que nós vamos celebrar também 3 anos de igreja. Então, olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: construindo coisas que valem gerações. Ou aqui na igreja ele não vai te bater. Ele diga: construindo coisas que valem gerações. Glória a Deus. Vamos então à palavra Atos capítulo 13, versículo 36. Vamos ler, é o nosso texto-chave para essa série. Atos capítulo de número 13, versículo 36. Ok, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Ok? Outra versão, no mesmo versículo 36, serviu ao propósito de Deus. Ok? A versão que diz serviu ao propósito de Deus. Versículo 36 mesmo. Só vamos ficar no 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Ainda não é essa versão, mas vamos avançar. Uma das versões diz: Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração e depois ele adormeceu. Aleluia. Salmos capítulo de número 90. Salmos 90. Salmos 90. Salmos 90. Ok. Vamos para... Sim, podemos começar ali. Vamos ler o versículo 1, 2 e depois vamos pular para o versículo 9, 10 e o 12. Diz assim: Senhor, tu és o nosso refúgio de geração a geração. Senhor, tu és o nosso refúgio de geração a... Dê comigo, de geração a geração. Ok. Versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Para um pouco aí. O versículo 1 diz assim que o Senhor tem sido nosso refúgio de geração a geração. O 2 diz que Ele é Deus de eternidade a eternidade. Versículo 9. É 9. Vamos pular para o versículo 9. Sim. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Outra versão diz: vai como um vento. Versículo 10. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa e nós... Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance... Igreja comigo, para que o nosso coração alcance... Glória a Deus, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ok, nós vamos começar com esses 2 textos. Atos capítulo 13, versículo 36 e os Salmos capítulo 90, versículo 1 a 2, 9, 10 a 12. Ok. A Bíblia está a dizer que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração e descansou. Nosso tema é construindo coisas que valem gerações. E ao longo desta série, nós estamos trazendo a ideia
para a igreja da necessidade de nós não construirmos coisas momentâneas e que precisamos construir coisas que valem gerações, coisas que perduram mesmo quando nós passamos. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vamos perceber essa realidade. Davi passou, mas aquilo que eram os propósitos de Deus na vida dele permaneceram. A Bíblia vai dizer que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração e adormeceu. Só que a grande verdade é, Davi não adormeceu sem fazer uma coisa. A Bíblia diz que Davi deixou o seu filho Salomão no trono. Mas Davi não deixou o seu filho Salomão no trono de qualquer maneira. Davi deixou o seu filho Salomão no trono com orientações e direções claras para ele. E uma das coisas foi que ele pudesse construir o templo. Davi deixou orientação a Salomão para construir o templo. Mas como Davi era um pai responsável, ele não deixou só uma orientação, ele deixou também uma provisão. Por isso a Bíblia vai dizer que ele preparou todo o material que era necessário para Davi construir o templo. Então, pai que é pai não pode morrer e deixar os filhos debandados. Pai que é pai não pode morrer sem deixar orientação. Mas pai que é pai não pode morrer sem deixar direção e herança para os filhos. Aleluia. Então Davi deixou uma orientação, a construção do templo, mas também deixou recursos para que esse templo pudesse ser construído. E havia a promessa de Deus na vida de Davi, que Deus estabeleceria o reinado de Davi, estabeleceria para ele uma dinastia. Ou seja, mesmo Davi passando, os seus filhos continuariam a reinar, continuariam a se manter no trono. Então, a promessa de Deus na vida de Davi não era concernente apenas à sua geração, mas era concernente às gerações seguintes à sua pessoa. E Davi fez questão de construir um ambiente para que isso fosse possível. Ainda que ele morresse, mas seu filho desse continuidade do reinado, continuidade do plano e do propósito de Deus, que também tinha a ver com a construção do templo. Então, irmãos, Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. E essa é a verdade que nós estamos a comunicar ao longo desses dias. Você tem uma geração na qual você precisa cumprir o propósito de Deus. Amém? Vou repetir, você tem uma geração a qual você precisa cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Porque se você passa da tua geração, não tem outra geração para você fazer alguma coisa. A geração que você tem para fazer algo para Deus é a tua geração, é essa geração. E Davi serviu a Deus na sua geração. Que Deus te dê graça e favor de você poder servir ao propósito dele enquanto você estiver vivo. Diga comigo, eu servirei ao propósito de Deus enquanto eu viver. Aleluia. E quando se serve ao propósito de Deus, não se serve a alguma coisa momentânea. Quando se serve ao propósito de Deus, se serve a alguma coisa eterna. Quando se serve ao propósito de Deus, não se serve a alguma coisa que é contado no relógio dos homens. Quando se serve ao propósito de Deus, se serve a uma questão, a uma causa que está associado à eternidade. Porque Deus é eterno e todas as suas coisas nele são eternas. Então, se você serve ao propósito de Deus, você não está a servir alguma coisa momentânea, você está a servir alguma coisa eterna. E quando nós percebemos essa verdade, teremos dois posicionamentos. Primeiro, enquanto vivermos, estaremos a viver, mas pensando na próxima geração. Segundo, estaremos a viver dando o nosso melhor enquanto estivermos aqui. Que Deus te dê graça de você dar o teu melhor enquanto você vive. E que Deus te dê graça de, enquanto você vive, projeta a geração seguinte, construindo coisas que valem geração. Oh, Davi passou, mas o propósito de Deus permaneceu. Davi passou, mas o plano de Deus continuou. Davi passou, mas a agenda de Deus continuou. E essa é que tem que ser a mentalidade, porque a agenda e o plano de Deus permanece. Moisés morreu, mas há um Josué que tem que dar continuidade. Elias vai ter que ser levado, mas há um Eliseu que tem que dar continuidade. Paulo vai passar, mas há um Timóteo que tem que dar continuidade.
Eli vai embora, está cedo, mas há um Samuel que vai continuar com o plano de Deus. Plano de Deus não morre. Deixa-lhe dizer, não morra com o plano de Deus, não morra com o propósito de Deus, não morra com a agenda de Deus. Antes, pelo contrário, faça essa agenda acontecer. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então Davi nos ensina esta verdade. Salmos capítulo 1, por favor. No, capítulo 90, versículo 1. Interessante aqui os Salmos. Um dos salmos que mudou completamente a minha vida com relação à percepção da questão do propósito. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Versículo 2. 2, por favor. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Para ali, o Senhor é o nosso refúgio de geração em... Ou seja, quem está a falar aqui, vamos dizer assim, é uma entidade espiritual que eu vou considerar aqui como o povo de Israel. A dizer assim, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em... Israel, como povo de Deus, eles entendiam e percebiam que Deus era refúgio deles de geração em... Ou seja, passa uma geração, Deus era refúgio dele. Vinha outra geração, Deus era refúgio deles. Passava aquela geração, vinha outra, Deus era refúgio deles. Então Deus era refúgio deles, de geração em geração. Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué. Recuando um pouco para trás, Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac, Deus foi com Jacó, Deus foi com José. E assim consequentemente, Deus sempre foi Deus das gerações do povo de Israel. Por isso é que ele está a dizer aqui, Senhor, tu tens sido o nosso Deus, tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Mevde, nós queremos construir uma igreja que terá o Senhor como seu refúgio de geração em geração. Aleluia. Nós estamos a olhar uma igreja que tem 3 anos, mas Deus está a olhar alguma coisa 100 anos depois, 200 anos depois. Deus está a olhar uma igreja para a eternidade. Aleluia. As igrejas que existem hoje, que têm 100 e tal anos, 200 anos, também começaram assim. Mas sabe qual é a grande verdade? A verdade é que quem começou, pensou gerações. Quem começou, pensou que Deus tinha um plano para lá frente. Então nós estamos a fazer a nossa história na nossa geração e vamos fazer da melhor forma possível. Mesmo vamos construir uma igreja que vale gerações. Pastor Feliz Paulo pode já não existir, mas a graça, a visão e a unção precisa continuar. Aleluia! Eu disse aleluia! Os meninos da poesia quase que tiravam lágrimas dos meus olhos. Por quê? Porque é isso que temos percebido, é isso que temos ensinado. E a ideia é perceber que há uma geração que está a vir, que está a entender a nossa mensagem. Há uma geração que está a vir, que está a perceber a visão que Deus nos deu. Há uma geração que está a vir, que tem a mesma revelação que o Senhor nos deu. Então isso alegra o nosso coração e nos faz perceber que estamos no lugar certo, porque Deus vai continuar a ser o nosso refúgio de geração em geração, construindo coisas que valem gerações, avançando. Ele diz assim: antes que nascessem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes fizessem quê? Nascessem. E antes do mundo ser quê? A minha pergunta é: Deus vive aonde? Ele criou o mundo. O mundo é o lugar que nós percebemos ou entendemos que seja o lugar onde as pessoas têm que viver. Mas agora Deus criou o mundo. Ele estava onde quando Ele criou o mundo? Quer dizer que Deus está fora do universo. Deus está fora do mundo. Você quer dizer, antes de nascerem os montes e de criares a terra, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou então, há uma eternidade para a eternidade. Mas só que dessa eternidade para essa eternidade, Ele é Deus. Só que esse Deus que é de eternidade a eternidade, Ele criou-mo
O mundo. O mundo é o espaço que separa uma eternidade da outra eternidade. Só que estamos a dizer que o povo de Israel, que está no mundo, no universo, está a dizer: Deus, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, no universo, no mundo, há várias gerações. No mundo há várias gerações. O mundo que Deus criou tem várias gerações. Só que esse mundo é o intervalo entre uma eternidade até outra eternidade. Só que Deus é refúgio de geração em geração, mas também Deus é Deus de eternidade a eternidade. Ou seja, muitos de nós só conhecemos um Deus que é nosso refúgio de geração em geração. É um Deus que provê nas quatro paredes do universo, do mundo. Mas existe uma outra dimensão de Deus, que Ele não é só refúgio em nossas gerações, mas Ele também é Deus de eternidade a eternidade. Eu vim pregar para alguém, por favor, mais do que se preocupar com um Deus que é refúgio de geração em geração, se preocupa com um Deus que é Deus de eternidade a eternidade. Ou seja, o que sustenta uma visão de Deus que é refúgio de geração em geração é a visão de um Deus que é Deus de eternidade a eternidade. Pensar um Deus que é refúgio de geração em geração é diminuir o Deus que é Deus de eternidade a eternidade. Por isso, além de estarmos a construir coisas que valem gerações, nós estamos a construir na verdade coisas que precisam valer uma eternidade, coisas que precisam valer uma eternidade. Por isso, ainda que te pregamos cura, libertação, transformação, carro, casa, queremos te pregar vida eterna, porque temos um Deus que é refúgio de geração em geração, mas Ele também é um Deus de eternidade a eternidade. Celebra o Deus que é Deus de eternidade a eternidade. Quando você percebe o Deus que é Deus de eternidade a eternidade, não tem como você não ter o Deus que é refúgio em todas as suas gerações. Porque o Deus que é Deus de eternidade a eternidade é o Deus que criou o mundo. É o Deus que criou o universo, aonde as gerações trafegam. Esse Deus é que criou esse mundo. Como o texto está a dizer, que a graça de Deus eterno esteja sobre você e proporciona para você nesse mundo um refúgio. Enquanto o propósito de Deus acontece de geração em 9, versículo 9. Versículo 9. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio, vão-se como um vento. Os dias, irmão, entenda. Os dias no universo passam como um vento. Uma geração para outra passam como não, preguem comigo. Uma geração para outra passa como o único lugar onde as coisas não passam como um vento é na eternidade. Porque na verdade na eternidade as coisas não passam. Então dentro do universo as coisas passam como um murmúrio, como um vento. Quem diria hoje estamos aqui a liderar uma igreja, uma congregação? Quem diria que você hoje já seria pai? Quem diria que você seria mãe? Quem diria hoje você tem uma família constituída? Quem dizia hoje você é um PCA de uma empresa? A graça de Deus está sobre você, mas enquanto a graça acontece, há uma velocidade com relação àquilo que é a realidade do mundo. E nós passamos rápido. E nós voamos. Aleluia. Diga comigo, nós voamos. Se isso é verdade, significa que temos pressa para cumprir uma missão. Significa que temos pressa para cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Significa que precisamos cumprir o propósito de Deus na nossa geração, assim como Davi fez. Versículo 10. Oh, aleluia. Aleluia. Os anos da nossa vida chegam a 70 e outros a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Estão a dizer são 70 anos. Estão a dizer no máximo é até 80. Você que tem 40, está te faltar 30. Você que tem 50, está te faltar 20.
tempo está a voar. Mas se acontecer também uma aceleração, tem bebê que só gritou nhé e já não falou mais, porque não teve o tempo para viver. Então você tem tempo para cumprir o propósito de Deus. Diga comigo, o tempo está a contar. Não, diga comigo, o tempo está a contar. Aleluia. Há uma agenda de Deus que você precisa cumprir. Versículo 12. Ensina-nos a contar nossos dias para que o nosso coração alcance. Então temos dias para contar. Será que você tem contado os teus dias? Nós mesmos estamos a contar os nossos dias. Por isso é que estamos a celebrar 3 anos. E a celebração de 3 anos é uma forma de contar os nossos dias. E a celebração de 3 anos é uma forma de nós contar o nosso tempo. A celebração de 3 anos é uma forma de nós analisarmos o que nós estamos a fazer dentro do tempo que Deus já nos deu e dentro do tempo que Deus vai nos dar. Conta os teus dias, porque é um propósito que você precisa cumprir na terra, construindo coisas que valem gerações. Aleluia. Agora, perceba isso. Deus é um Deus de gerações. Diga comigo, Deus é um Deus de gerações. Deus saiu de Abraão, foi para Isaac, Isaac, Jacó, Jacó para José, José, Moisés, e vai avançando. Então, por favor, cumpra a tua agenda nesse tempo. Aleluia, aleluia. Diga comigo, no plano da criação e no plano da encarnação. Diga, Deus entrou no universo sendo Deus, no plano da criação e no plano da encarnação. João capítulo 1, versículo 1 está dizendo: no princípio era, o verbo estava e o verbo era. Gênesis capítulo 1, versículo 1 está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e disse Deus, haja luz e houve. Já preguei várias vezes aqui no MEV para dizer que João capítulo 1, versículo 1 é o nosso Gênesis 0. Ou seja, o princípio de João é o princípio em que Deus entra para a eternidade. Nós lemos o texto, estamos a dizer que Deus é Deus de eternidade a... Só que eu assustei ao ler Bíblia, não encontro o texto agora rápido, mas percebi que Deus é o Criador da eternidade. Por isso é que a Bíblia está a chamar o menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, está a ser chamado de quê? Pai da eternidade. Ou seja, o Jesus menino que nasceu, já nasceu como o Pai da eternidade. Eu estou a dizer que Deus entrou no universo sendo Deus, no plano da criação e no plano da encarnação. Ou seja, o próprio Deus criou o universo, criou a eternidade. Depois de criar a eternidade, criou dentro da eternidade o universo. Mas Ele está fora tanto do universo e tanto da eternidade. Deus está fora disso, porque a própria eternidade, Ele também que criou a eternidade. Então Deus está a dizer assim, Ele está fora da eternidade, Ele cria um princípio na eternidade e Ele entra para a eternidade. Quando entra para a eternidade, Ele precisa entrar para o universo. Cria um outro princípio em Gênesis, entra para o universo. Mas a Bíblia diz também que Deus é princípio e fim, e Ele chega do outro lado do universo, cria um fim no universo, sai do universo, entra de novo na eternidade. Como Ele é princípio e fim, cria outro fim na eternidade e sai fora da eternidade. E é isso que eu tenho estado a pregar para vocês. Deus é outra coisa, aleluia. Mas só que a grande verdade é, tanto quando Ele entra para a eternidade e quando Ele entra para o universo, Ele entra como Deus. Por isso, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Por isso, Tu és o nosso Deus de geração em geração. Por isso, no princípio era o verbo. Por isso, também no princípio Ele criou os céus e a terra. Ou seja, no plano da criação, Ele entrou como Deus, porque começando em João, que criou todas as palavras, sendo a palavra, Ele entrou como o verbo de Deus, Ele entrou como o próprio Deus. Mas quando Ele entrou também no universo, Ele entrou como Deus, porque Gênesis está a dizer que Deus é que criou. Mas quando Ele decidiu vir em carne, quando Ele veio em carne, mesmo sendo um bebê, Ele já veio como Deus. Por isso Isaías profetizou que um menino nasceu, que lhe chamaram de Pai da eternidade. Ou seja, a eternidade é filho
Filho de Deus. Então Deus é um Deus que entrou para a eternidade sendo Deus e entrou para o universo sendo Deus, e Ele quer permanecer no teu coração sendo teu Deus enquanto você trafegar nessa terra. Celebra o nome do Senhor Jesus. Diga comigo gratidão. Diga gratidão. Salmos 126. Salmos 126. Quando o Senhor trouxe a restauração a Sião, era como se tivéssemos. Estamos aqui hoje, mas estamos como se tivéssemos sonhado. O Maurício, no princípio do culto, falou sobre os encontros que eram feitos no quarto dele, que era para acertar aquilo que Deus estava colocando no nosso coração. É como um sonho que agora se tornou uma realidade. Quando Deus visita no meio das gerações, quando as coisas acontecem, elas vão ficar como se fossem um sonho. Deixa eu lhe dizer alguma coisa. Se naquele quarto nós sonhamos com coisas como essas, nesse lugar estamos a sonhar com coisas como um estádio. Aleluia. Sonhe, porque Deus vai realizar as coisas. Porque quando Deus nos visita, vamos ficar como quem sonha. Eu vou lhe dizer alguma coisa. Essas crianças que estão a nascer nessa igreja, essas crianças que estão a ser discipuladas aqui, essas almas que estão a ser ganhas aqui, depois de alguns anos, uns são profetas, uns são evangelistas, outros são apóstolos, outros estão a liderar a igreja na Espanha, na França, em Benguela, Malange e outros lugares. Sabe o que vai acontecer quando isso acontecer? Vamos ficar como quem sonha. Porque quando Deus visita, ficamos como quem sonha. 2. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de... A nossa boca se encheu de quê? Dá para alguém rir nessa sala, por favor? Deus tem nos visitado ao longo desses 3 anos. Dá para você rir. Deus nos tem visitado ao longo desses 3 anos. Dá para você celebrar. Por favor, se coloque em pé. Aplauda ao Deus que tem nos feito riso. O Deus que nos faz rir. O Deus que tem nos feito riso. O Deus que tem enchido o nosso coração de alegria. Mulheres estéreis receberam suas crianças nesse lugar. Pessoas desempregadas receberam seus empregos nesse lugar. Pessoas que andavam nas drogas, na nossa presença de Deus, hoje são ministros e servos de Deus. Oh, o Senhor encheu a nossa boca de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas nossas nações dizem: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Celebra o nome de Jesus. Por isso cantamos uma canção. Uma das formas de celebrar é cantar. Uma das formas de ser grato é cantar. Hoje é dia de alegria, é dia de ação de graça. Por isso daqui a pouco nós vamos cantar e vamos dançar na presença de Deus. Mas deixa eu lhe dizer, gratidão é um ato de fé. Diga: gratidão é um ato de fé. Abraão está a levar Isaac para sacrificar. Isaac vira para o pai e disse: pai, temos lenha, temos fogo, aonde está o cordeiro? Abraão disse: meu filho, o Senhor proverá para ti. E eles continuaram a andar. Ou seja, Abraão e Isaac andaram com a lenha e o fogo que Deus deu, mesmo sem ter o cordeiro que Deus ia dar. Nós podemos andar com o que Deus deu, mesmo não tendo aquilo que Deus vai dar. Aleluia. Então, Mevte, vamos andar com o que Deus deu, porque tem coisas que Deus vai dar. Oh, aleluia. Quem pensa gerações sempre pensa e confia na provisão de Deus. Vou repetir: quem pensa gerações sempre pensa e confia na provisão de Deus. Deus vai providenciar para essa igreja. Deus vai providenciar sobre a sua vida. Anda só com aquilo que Ele já meteu na tua mão. Agradeça só por aquilo que Ele já fez. Por isso 3 anos nós somos gratos, porque acreditamos que outros anos virão e outras coisas o Senhor continuará a fazer no nosso meio. É um ato de fé. O leproso que foi curado, dos 10, um voltou para agradecer. E a Bíblia diz que Jesus lhe disse: eram 10, só voltou você por quê? E a Bíblia diz que Jesus lhe disse: vai ao sacerdote e apresenta-se. Vai porque a tua fé te salvou. Disse: levanta-te, vai porque a tua fé te salvou. Diga: levanta-te, vai porque a tua fé te salvou. Eu vim dizer para você,
o nível de obediência e fé que você manifesta traz a provisão de Deus para você. O nível de fé e obediência na gratidão que você apresenta a Deus traz a provisão de Deus para você. Abraão e Isaac foram gratos pelo fogo e pela lenha. Deus trouxe a provisão quando chegaram no monte. O leproso veio agradecer. Deus lhe disse em Jesus: levanta-te e vai. Ele falou uma coisa que os outros não ouviram. Quando você é grato a Deus, Deus te faz ouvir coisas que outros não ouviram. Deus faz coisas para você que Ele não faz para os outros. Então seja grato a Deus, porque a gratidão é um ato de fé naquilo que Deus fez e naquilo que Deus vai fazer. Alguém me ajuda a celebrar a Deus. Lucas capítulo de número 14, versículo 28. É o meu penúltimo texto. Lucas capítulo 14, versículo 28. Ok, boa. Vamos lá. Qual de vocês, se quiser construir uma, comigo, quiser construir uma, ok, não se assenta primeiro? Não se assenta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro para completá-la. Quer dizer, quem de vocês que construiu uma torre não senta primeiro e faz cálculo para ver se tem dinheiro suficiente para completar quem? A obra. Quem não senta? Amém? 29. 29. Pois se lançar os alicerces, diga, lançar os alicerces, e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele. Versículo 30. Dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ok? Volta no versículo que começamos com ele, 28. Estão a dizer assim: ninguém que vai construir uma torre não se assenta. Ninguém que vai construir uma não se assenta. Ninguém que vai construir uma não se assenta. Alguém está entendendo? Ninguém que vai construir uma não se assenta. Não se constrói torre sem se sentar. Não sei se você está entendendo aonde estou a ir. Quanto mais se senta, mais se eleva a torre. Quanto mais se vai a fundo as raízes, mais a árvore é forte. Quanto mais a construção tem fundamento, mais ela pode ser dita. O problema não é o nível da torre, é a disponibilidade para sentar. Quanto mais se senta, mais se eleva a torre. Deixa lhe dizer alguma coisa. No mar tem algo que se chama iceberg. E o iceberg é um conjunto de gelo que a sua ponta é pequena quando você vê no limite do mar, mas lá abaixo ele é forte e dura. Eu vim dizer para você: não se construa coisas que valem gerações sem sentar. Não se constrói coisas que valem gerações sem ir para raízes. Não se constrói coisas que valem gerações se não tem bases. Por isso nessa igreja, prioridade é palavra, prioridade é discipulado, prioridade é as escrituras, a prioridade é a oração, porque essa é a base. Até os apóstolos entenderam isso. Nós vamos ficar apenas no ministério da palavra e da oração, porque eles entenderam que era a base. Não estamos preocupados com estratégias para multiplicar número de membros. Não estamos preocupados com artifícios para atrair mais pessoas. A única coisa que queremos é sentar e calcular bem para que essa torre suba o mais alto possível. Se você não está percebendo,
perceber, eu estou a falar de torre. Torre não cresce na horizontal, torre cresce na vertical. Se você não está a entender, eu estou a te dizer que não estamos a criar coisas para homens, estamos a criar coisas para Deus. Não estamos a criar coisas para a glória do homem, estamos a criar coisas para a glória de Deus. A única maneira de conseguir construir torre é sentar. A outra forma de fracassar construindo torre é tentar construir uma torre no teu nome. Em Babel decidiram construir torre, boa coisa, para cima, mas tinha um problema. Eles disseram, vamos construir uma torre em nosso nome. O problema da torre começa quando ela é construída no teu nome. O fracasso da torre começa quando ela está sendo edificada em teu nome. O sucesso da torre começa quando você aprende a sentar e calcular. Mas graças a Deus, porque o cálculo que se faz para a construção da torre, na visão de Deus e não na visão dos homens, não é o cálculo de euros, não é o cálculo de dólares, não é o cálculo de Kwanzaa, não é o cálculo de 1 milhão, 2 milhões. É o cálculo da graça e da misericórdia de Deus. Nós estamos a sentar não para calcular dinheiro físico, estamos a sentar para calcular algo que não se consegue calcular. Ainda assim nos colocamos à disposição de Deus e diz assim, Senhor nos ensina. 2 mais 2 é quanto? 1 mais 1 é quanto? Pai nos ensina, é o cálculo da graça. Não sabemos fazer, por isso nos ensina a fazer o cálculo correto. Quem vai sentar? Quem vai construir no nome de Deus? E diz assim, para que ele não comece alguma coisa e depois não termina. Nós não queremos começar algo e não terminar. Mas sabe como é que se começa algo para não terminar? Primeiramente, para terminar com sucesso, primeiramente se começa em Deus. Segundo, se faz construindo gerações. Porque mesmo que você passa, o que você construiu permanece. Porque há uma geração para dar continuidade. Por isso estamos preocupados em formar uma geração que conheça as Escrituras, conheça a palavra e entenda a visão de Deus e vai continuar a caminhar. Amém? Oh, aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Mevda, nós não queremos ser zombados, porque diz assim, vai passar alguém vai dizer assim, começou a construir, não acabou, vamos zombar. Nós não queremos construir algo em que nosso Deus seja zombado. Nós queremos construir algo que o nosso Deus vai ser glorificado. Por favor, não seja um motivo de zombaria para o teu Deus estando nessa obra. Seja um motivo de Deus ser glorificado estando nesta obra. Aleluia. Se coloca em pé, onde você está. Se coloca em pé, por favor. Provérbios, capítulo 6, versículo 9. Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Vamos começar no 6. Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Versículo 6. Aleluia. Vá a formiga, o preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. A palavra de Deus, o sábio aqui, está nos mandar ir ter com a formiga. Disse, observa as formigas, vê os caminhos dele e seja quem? Quem quer ser sábio? Então nós vamos precisar ir ter com a formiga. Primeira coisa que eu quero te falar sobre a formiga. A formiga é um elemento de exemplo. Falaram, vai ter com a formiga? É um elemento de quê? Exemplo. Deixa eu lhe dizer, não se constrói coisas que valem gerações sem ser exemplo. Amém? Não se constrói coisas que valem gerações sem ser. Obreiros do MEVD, nós não vamos impactar vidas se nós não sermos exemplo. Líderes do MEVD, nós não vamos impactar a vida de pessoas se nós não formos
exemplo. Pastor feliz, você não vai ser uma bênção para as pessoas se você não ser exemplo. Você não vai construir coisas que valem gerações se você não é um exemplo. Vai ter com a formiga. A formiga é o nosso exemplo hoje. Seja tu um exemplo para os teus filhos, para os teus irmãos, para os teus discípulos. Seja tu um exemplo. E esse exemplo, mesmo que você passar, ela vai continuar a falar, ela vai continuar a gritar. O exemplo é alguma coisa que permanece, mesmo quando você passa. Se você quer construir gerações, faça isso sendo um exemplo. Diga você o exemplo. Que essa igreja seja um exemplo de igrejas em Angola. Que o MEVD seja uma igreja exemplar nesse país. Aleluia. Versículo 7. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Não tem quê? Não tem quê? Seguir, não tem o quê? E não tem o quê? Não é acerca de governação, não é acerca de supervisão, não é acerca de chefia, é acerca de ser exemplo. Muitos querem liderar com chefia, muitos querem liderar com supervisão e governança. Mas a melhor maneira de governar é com o exemplo. E as formigas estão a nos ensinar isso. Que se lidera com exemplo. Aleluia. Então, ela não tem chefe. Chefe MEVD, você não precisa ter um chefe nessa igreja. Obreiros do MEVD, eu vos falo e continuo a falar. Vocês não precisam de ter um chefe nessa igreja. Vocês não precisam de ter um supervisor, pessoa que tem que estar a vossa atrás para controlar sempre se você fez ou não fez. Você não precisa de ter um governante, alguém que tem que estar em cima de ti para você fazer as coisas. Não, lidera pelo exemplo. Quem está a construir coisas que valem gerações não precisa de chefia, supervisão e governança, porque o exemplo fala mais alto do que tudo isso. Não é que isso não seja necessário, mas a verdadeira essência de construção de coisas que valem gerações são feitas por exemplo. Então que ninguém vos dê chicote para servir, que ninguém precisa correr atrás de vocês para fazer a obra de Deus. Que essa visão possa invadir vossos corações e vossas mentes, para perceber que vocês não estão a viver para homem, mas vocês estão a viver para Deus. E que vocês não estão a construir uma coisa que vale 2024, e sim estão a construir alguma coisa que vale a eternidade. 8. E ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época de colheita junta o seu alimento. Diga comigo, inteligência. Aleluia. Deixa correr porque o meu tempo acabou. As formigas, elas trabalham em equipa. Diga equipa. Elas são pequenas, são fracas, mas conseguem levar coisas mais pesadas do que elas. Sabe por quê? Por causa da sinergia. Um pega nesse lado, outro pega nesse lado, outro pega nesse lado. MEVD, dá para cada um pegar a parte dele. Vou repetir, MEVD, dá para cada um pegar a parte dele. Algo que eu falei logo que a igreja começou, eu disse assim: você dentro dessa igreja tem que dizer assim: se alguma coisa não vai dar certo, que não seja ao meu lado. Se alguma coisa não vai funcionar, que não seja o protocolo. Se alguma coisa não vai funcionar, que não seja a intercessão. E eu também disse: se alguma coisa não vai funcionar, que não seja a palavra de Deus nesse lugar. E assim nós vamos avançar. Então que Deus nos ajude a trabalhar como uma equipa, ok? E para finalizar mesmo, não vamos precisar ler. Não vamos precisar ler, eu vou citar. Vocês conhecem o texto. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés, depois deles estarem no deserto, né? A Bíblia diz que Deus disse assim para eles: pega uma parte do maná e esconde num vaso. Esconde num vaso. E disse: pega no vaso, coloca dentro da arca, onde estão o quê? As varas e a lei. Não é verdade? Mas ele mandou guardar o maná por quê? Ele disse: para que sirva de testemunho para as próximas. Para que sirva de testemunho para as próximas. Eu acho que essa igreja da revelação, e já sabem onde eu vou chegar. O que é o maná? Palavra. Quem é a palavra? Jesus. O que é o maná? Pão. Quem é o pão? Jesus. Então a orientação é: pega no pão, pega na palavra, pega em Jesus,
coloca num vaso. Quem é o vaso? Servo. E pega o vaso, coloca dentro da arca. O que é a arca? Presença de Deus. E preserva isso para as próximas. Eu termino aqui a nossa série para te dizer: não se constrói coisas que valem gerações sem reservar um maná para a próxima geração. Só se constrói coisas que valem gerações reservando um maná para a próxima geração, reservando um maná no vaso e o vaso que está dentro da arca para a próxima geração. Sabe o que eu ouvi lhe dizer? O maná fora da arca no dia seguinte apodrecia, mas o maná dentro do vaso e dentro da arca ficou para as várias gerações. Por favor, não coloca Jesus para fora do vaso, nem coloca Jesus para fora da arca. Tenha Jesus para dentro de você e você mesmo esteja dentro da presença de Deus e preserva a presença de Deus, preserva a pessoa de Jesus, preserva a palavra de Deus, porque isso vai valer gerações. Mestre, queremos construir coisas que valem gerações, que guardemos a palavra. Queremos construir coisas que valem gerações, que guardemos a Jesus. Queremos construir coisas que valem gerações, que permaneçamos na presença de Deus, porque na presença de Deus o maná não apodrece. Estou a declarar sobre essa visão, sobre esse ministério, um maná que não apodrece, porque estamos debaixo da sua presença, debaixo da sua glória, debaixo da sua unção, e gerações seguintes vão usufruir dessa mesma visão, desta mesma graça, porque estamos construindo coisas que valem. Construindo coisas que valem. Aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar você. Eu peço que a banda venha. E bochaca labaragados. Debrochende lebros calamante. Jesus. Oh, aleluia. Galele bachata labaraga. Oh, Jesus. Com vocês pelo menos por 7 minutos, por favor. Enquanto nós vamos adorar e a seguir vamos fazer algumas declarações para essa visão. Aleluia. Nós temos um leão, que é o nosso leão. Jesus Cristo é o nosso leão. Ele ruge. Oh, ele é aquele que disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Porque ele seria um leão para batalhar pela sua igreja. Ele seria o alicerce da sua igreja. Se Jesus é o alicerce.